Verdade. Então eu quero começar a falar sobre o Evangelho. O que a Bíblia não diz? Que o Evangelho trata de outras coisas, ou seja, do bem-estar humano no sentido de realizações carnais. O que é o Evangelho? O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí Deus vai falando, principalmente aqui no capítulo 2, do verso 11, que para com Deus não há acepção de pessoas, como fala em Atos 10, 34 e 35. Em toda a Bíblia nós vamos vendo que é pela graça que nós somos salvos, mas por fé. E aí Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. Como está escrito, de fé em fé, o meu justo viverá por fé. Por que no Evangelho se revela a justiça de Deus? O que justiça é essa? A palavra então nos remete ao pecado original, quando Adão e Eva recebem uma ordem de Deus para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, 16 e 17, e então eles participam do fruto, desobedecendo a Deus. O que é a justiça de Deus? Foi o que o próprio Deus estipulou, que haveria morte espiritual no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que foi? Por que justiça? Porque o apóstolo Paulo, mais para frente, aqui no capítulo 5, no versículo 18, ele vai falando que por um ato, por uma ofensa, o pecado entrou no mundo. E através do pecado a morte. E a morte passou então a reinar. Por isso que Paulo fala também em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do salário do pecado seria a morte espiritual. Por isso que Paulo fala em Romanos 3, 10 que não há um justo sequer. E no versículo 23, a palavra diz que todos pecaram, ainda que não à semelhança de Adão, mas fomos corrompidos e contaminados, e então destinados à ira de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram então da glória de Deus. Efésios 2, 1 a 4 fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Então o ser humano pecou. Como que pecou? Ofendeu a santidade de Deus, os atributos de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, de um Deus que é 3 vezes santo no Antigo e no Novo Testamento. O ser humano deveria morrer. E Levítico 17, 11, a palavra diz que a vida de toda a carne está no sangue. E Hebreus 9, 22, a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O ser humano muitas vezes quer se cobrir com a sua própria justiça, assim como fez Adão e Eva, que cozeram uma folha de figueira, se cobriram com aquela folha para tentar então tapar essa transgressão. Depois o Senhor vai, mata um animal e os cobre com a pele desse animal, já apontando para o sacrifício de Cristo. Então por que a justiça de Deus se revelou no Evangelho? Porque Deus nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não deixou de haver morte espiritual, de haver a morte, o derramamento de sangue. Só que a Bíblia diz que deveria ser sem defeito, até que para que houvesse a restauração, depois ia apontar para a lei, os animais que eram levados, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 12, verso 5, que o cordeiro para o sacrifício deveria ser macho, sem defeito, e assim essas coisas então apontavam para Cristo. E aí Jesus então veio e morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, como diz lá em Romanos capítulo 4, verso 24 e 25. A justiça de Deus foi saciada com a morte de um ser humano, e um ser humano sem defeito nenhum, que cumpriu todas as exigências de Deus, que era a lei. Por isso que Jesus diz em Mateus 5,17, não penseis vós que vim revogar a lei. Eu não vim revogar, mas vim cumprir. E aí Jesus lá na sua morte, com o sacrifício expiatório em João 19,30, ele diz: eis está consumado. Então foi consumado. Aí a Bíblia diz então que nós fomos livres da ira de Deus,
Por isso que Jesus diz, quando ele edifica a igreja em si próprio, lá em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, a condenação estipulada por Deus não prevaleceria contra aqueles que então fizessem parte do corpo de Cristo, do ajuntamento das pessoas que têm fé em Jesus. Então, o Evangelho trata de salvação. Vou citar novamente Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. João 3,16, vou citar novamente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho trata de vida eterna. Nós então estamos livres, como Jesus diz em João 5,24, aquele que crê em mim passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Romanos 8,1, aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, nenhuma condenação há. A condenação do salário do pecado original. Então estamos livres da ira de Deus. O Evangelho não trata da sua vida financeira, o Evangelho não trata de barganha com Deus, o Evangelho não trata de restauração de casamento, o Evangelho não trata nem de cura física. É lógico que Deus faz as coisas por nós, mas o Evangelho trata de vida eterna. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.